Então, eu quero que vocês abram as escrituras. Quem tiver seu celular e não a escritura em papel, então toma aí seu celular. E você vai ler o livro comigo do profeta Jeremias, que nos fala no capítulo 33. Profeta Jeremias, capítulo 33, nos versos 2 e 3. Depois a gente vai ler Daniel, também um profeta, no seu capítulo 2, dos versos 19 a 23. E acredite, fique ligado, porque eu estou aqui assim, cheia de expectativas para o que Deus liberará sobre nós. Porque Ele já liberou, mas Ele continuará liberando. Jeremias 33, 2, 3 diz, você que está aí em casa, também acompanhe e receba esta palavra. Assim diz o Senhor que fez a terra, o Senhor que a formou e afirmou. Seu nome é Senhor. E o que ele diz? Clame a mim, e eu responderei, e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Diga comigo, meu Deus é o Criador dos céus e da terra. Ele tem coisas grandiosas, insondáveis, que eu não conheço, mas Ele conhece e deseja me revelar. Amém? Agora vamos ler Daniel 2, a partir do verso 19. Então, o mistério foi revelado a Daniel de noite numa visão. Esse mistério era algo a respeito de um sonho que Daniel precisava de uma revelação, senão o rei iria matar todos eles, inclusive os profetas de Deus que estavam ali na Babilônia. E Daniel, então, louvou o Deus dos céus e disse: louvado seja o nome de Deus para todo sempre. A sabedoria, o poder, a Ele pertencem. Ele muda as épocas, muda as estações, destrona reis e os estabelece. Dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir. Revela coisas profundas e ocultas. Conhece o que jaz nas trevas e a luz habita com ele. Eu te agradeço e te louvo, ó Deus dos meus antepassados. Tu me deste sabedoria e poder. Me revelaste o que te pedimos. Eu quero perguntar a este povo que está reunido aqui para adorar a Deus, se tem alguém interessado em acessar novos níveis de sabedoria, novos níveis de discernimento, novos níveis de revelação, novos níveis de poder. Eu quero saber o mesmo de você que está em casa e você que está assistindo essa pregação. Você tem interesse em receber do Senhor sabedoria, discernimento, revelação e poder? Saiba, Ele tem para revelar. E é hoje na sua vida e na vida daqueles que desejam. Esse final de semana eu vou começar essa pregação falando um pouquinho de algo que aconteceu comigo. E é uma pregação que tem uma liberação rema para nós. E essa liberação começou na minha própria vida nesse final de semana. Mas eu creio que o que vem do Senhor para nós, nem sempre vai ter em nós o fim. Normalmente vem para nós, para que a partir de nós seja liberado para muitos. Então eu quero dizer nessa noite que toda palavra rema que eu acessei no Senhor, ela agora se multiplica e ela alcançará a muitos neste lugar e para além deste lugar, em nome de Jesus.
Meu fim de semana começou assim, na estrada. E eu indo para uma conferência de uma comunidade cristã que tem vivido um derramar do Espírito. E esse tem sido um derramar tal que tem se expandido para toda a nação. Começou na sua cidade, na cidade onde ela nasceu, mas é um mover e um derramar que não tem se limitado a essa cidade. E eu ouvi os jovens, de repente, falando, e eles organizando quem ia em que carro, como é que iriam. E eu fiquei, o que está acontecendo? Não, a conferência de tal comunidade e vai ser em Recife. Eu digo, uou, tá pertinho, dá para ir. E já de última hora eu falei, faz minha inscrição que eu quero. E por que eu falei que eu queria? Porque dentro de mim há um anseio por mais de Deus. Dentro de mim queima como um fogo. Sabe aquele fogo da sarça que não consumia a sarça nunca? Um fogo que está toda hora me lembrando assim, tem mais de Deus. Você pode acessar mais de Deus. Você pode receber mais de Deus. Você pode acessar mais revelação. Você pode ter novos toques. Você pode ouvir mais da voz dele. Então eu digo, eu vou. E aí eu fui com muita expectativa. E o que aconteceu? Eu cheguei lá e estava no louvor. Eu me posicionei e eu tentei mergulhar. Mas tinha uma coisa diferente. E entenda, eu não quero aqui trazer uma comparação entre comunidades, entre o que Deus tem derramado sobre o seu povo que se organiza e se encontra corporativamente para adorar, porque Ele tem algo específico para cada um que não é melhor nem pior. Mas tinha algo diferente. O som era perfeito. O som dos sons. Meu marido foi e as primeiras músicas, como bom músico, ele fica olhando tudo que está relacionado ao som. Então dá vontade de você dar nele e dizer, para de olhar o som. Porque ele está olhando tudo. O aquário da bateria, depois as caixas, então está lá ligado. A equalização, as vozes dos que cantavam, tudo muito, muito bom, muito excelente. De fato, havia excelência ali para o Senhor. Mas eu não sei o que aconteceu, amados, que toda hora eu ficava me lembrando do que vivemos aqui na quinta-feira. E na quinta-feira, quando eu cheguei, Fabinho estava tocando uma música. E ele havia ministrado a música. E quando terminou a música, ele emendou em outra. Tu lembra qual foi que tu emendou, Fabinho? Como é? Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam teu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Aleluia. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. E eu entrei e a atmosfera da adoração era algo incrível. E nós estávamos falando de uma banda pequena, de um som limitado. Mas a atmosfera da adoração era incrível. E as pessoas, poucas presentes, elas estavam ali atrás, uma boa parte delas, e tinha gente com as mãos para cima. E tinha aquele que não sabe muito entrar no tom, mas canta com a alma. Então, ele está cobrindo instrumento, ele está encobrindo tudo. Mas é tão lindo a alma dele, gritando para Deus, que você nem verifica o resto do que é técnico. Só aquece o seu coração. E embora naquele dia eu tenha me entristecido com a quantidade de cadeiras vazias, de irmãos que não atenderam ao chamado de virem para receber uma fundamentação essencial para a realização do nosso propósito,
Embora eu tivesse ficado triste com isso, até chorado aqui no púlpito, uma irmã, no final do culto, veio para mim e disse, Edi, toda sem graça. Tipo assim, como é que eu vou corrigir a pastora? Como é que eu vou dizer a ela que eu vi diferente? Ela estava toda errada, mas ela estava sendo usada pelo Espírito de Deus. E glória a Deus que ela não se calou. Ela veio a mim e disse, eu sei, pastora, que você viu as cadeiras vazias e você ficou triste, não foi? Mas sabe o que eu vi nas cadeiras vazias? Eu me alegrei, porque na hora que eu vi, eu disse assim, meu Deus, o povo está se levantando das cadeiras para vir para aqui para trás adorar e se derramar na presença de Deus. E eu fiquei, uau, olha a perspectiva, olha a mudança de perspectiva, a diferença. E de fato, quando eu mandei todos sentarem, tinham poucas cadeiras vazias. É que o povo estava em pé adorando. O povo estava na presença, atraindo a presença de que nós necessitamos. E eu senti isso lá. Mas aí esperei o momento da palavra. E o pregador era um pregador dos Estados Unidos, que viajou não sei quantas horas, 20 horas parece, para chegar lá. E ele começou a pregar. E eu estava assim, tipo, cadê, Senhor? Eu quero receber, traz revelação, traz palavras novas. E ele foi pregando, e não foi chegando o que eu estava esperando. E tipo assim, ok, isso aí eu estou sabendo, mas cadê? E aqui entenda, tinham pessoas da Zoe que foram e disseram, Deus usou aquele homem para me responder. Glória a Deus por isso. Mas para mim, estava tipo assim, ok. E teve uma hora que eu me sentei, eu disse, Deus, olha a minha agenda, olha a loucura para eu vir para cá. Eu vim porque eu quero mais de ti. Fala comigo. E o Espírito me disse, abra a Bíblia. E eu abri no texto que o pastor tinha dado. E o Espírito começou a me ministrar. E falava comigo tanto que eu comecei a anotar. E eu escrevi uma página, 2, 3, 4. E eu precisei parar porque o pregador parou e mandou a gente ficar de pé. E escrevendo sem parar e vindo, não dava tempo de pensar algo do Espírito. E o Senhor me dizia, transforme num livro. Edifique a minha noiva. E eu me levantei e disse, amém, amém, Senhor, amém, eis-me aqui. E aí, ele terminou de liberar algo para nós. Uma pastora foi começar a ministrar ao final. E, de repente, o Espírito me diz... Eu sentei novamente, porque ela permitiu que sentasse, ia encerrar o culto, e o Espírito me diz, o que você está fazendo sentada aí? Já tenho derramado sobre você. Até quando você vai sair buscando receber mais em algum lugar? E aí eu parei de ouvir o você... E eu ouvi no plural, vocês deveriam estar dando o que eu já entreguei. Quantos necessitam receber? Quantos estão ansiando? Deem, entreguem, porque já receberam. E aquilo eu fiquei impactada. O culto encerra. Essa vira para mim e faz, mãe... Pelo amor de Deus, eles são uma bênção. Mas nós já recebemos. Já está em nós. Nós já vivemos e já vivemos até mais do que vimos aqui hoje. Mãe, nós precisamos dar. E eu disse, eu não tenho dúvida de que há em nós. E o que falta? O que falta? E aí Nelly estava na frente, Nelly vira para mim e faz, Maga! A gente já recebeu, a gente já vive. Olha o que a gente já teve de Deus. Está em nós precisamos dar. E ela vai falar de um sonho que teve, em que a gente encontrava Theo Hayashi. E Theo dizia, a gente dizia para ele, vocês têm o... Ele dizia para nós, não lembro agora qual era a ordem, mas que nós tínhamos o que eles não tinham. E eles tinham o que nós não tínhamos. Então, eles precisavam do que nós tínhamos, que eles não tínhamos. E nós precisávamos do que eles tinham, que nós não tínhamos, que era a distribuição daquilo que já tínhamos. E eu disse, então, Nélia, a gente está faltando gerar distribuição. Porque o que é distribuição? Quem trabalha aqui com administração, com vendas, com logística, é o quê? É você ter um produto e você faz com que ele chegue ao consumidor. Então, não é isso que a distribuição faz? Distribui para que chegue a quem precisa.
Vou fazer uma analogia conosco. Deus nos deu algo, nós temos o que Ele nos deu, e eu comecei a dizer o que está faltando para que isso que Ele já nos deu, para que isso que é tão tremendo, para que isso que é tão poderoso, chegue a quem de fato necessita, porque são multidões. E ali eu comecei a perguntar a Deus, o pessoal saiu para lanchar, mas eu estava dentro de mim, quieto o tempo todo, e eu decidi voltar com Paulo. Eu tinha chegado de tarde de noite já, e eu voltei com Paulo para João Pessoa. E eu voltei com um anseio. Deus, eu quero romper. Tu disseste que é tempo de romper. Tu tens nos dito que é tempo de avançar. Tu tens nos dito que é tempo de sair desse lugar que a gente já ficou. Tu tens nos falado que é tempo de sair da mediocridade. É tempo de sair do raso. É tempo de sair da mesmice. Eu quero avançar, eu quero romper, Deus. E eu quero dar o que eu já recebi. E eu disse, eu vou para casa, porque eu vou passar o sábado com Deus. Eu não vou abrir meu ouvido para outro, vai ser Deus. Para que Ele me diga o que é que falta. Onde é que eu estou errando? Onde é que eu estou falhando? O que é que falta? E o pessoal ficou, e eu entendo que eles tenham ficado. Tem gente que tem poucos anos de convertido, tem gente que está começando a caminhada agora, tem que viver essas coisas. Mas eu vivo buscando Deus, amados, há mais de 15 anos em desespero. Eu estou falando de 15 anos de desespero por mais de Deus. E eu já testemunhei aqui de sem dinheiro e para tudo que é lugar onde tivesse um pouquinho da glória de Deus para poder receber algo, para poder receber um toque, para poder ouvir a voz. E eu lhe digo uma coisa, quando tem alguém faminto, quando tem alguém que quer mais, não fica frustrado, não fica decepcionado, porque quem chega diante dele com fome é saciado, quem chega diante dele querendo mais é descedentado e recebe toque e é cheio e não sai como chegou. Então, imagine 15 anos buscando desesperadamente. Acho que eu já recebi umas coisinhas, né? E eu vim para casa e eu não consegui dormir. A gente chegou perto de 3 da manhã. Paulo foi deitar, tinha um dia dos pais de manhã cedo. E eu fui para o quarto de Elisa para não incomodá-lo. Abri a porta da varanda de Elisa, fiquei olhando para os céus. E eu disse, Deus, eu só vou dormir quando o Senhor falar comigo. Se eu tenho, como o Senhor está dizendo que me deu. Se nós hoje já recebemos como o Senhor diz e nós vemos que Deus tem dado. Então não é só pessoal. Eu falo eu e falo nós. E se tem multidões necessitando, o que está faltando? Fala comigo, e Deus me entregou uma palavra. Está lá no livro, segundo livro de Crônicas, no capítulo 11. A partir do verso 5, eu não vou ler tudo, mas eu vou ler algumas partes do texto. No texto dizia assim, Roboão morou em Jerusalém, reconstruiu algumas cidades para a defesa de Judá. Essa palavra reconstruiu, ela tem como uma raiz primitiva baná. Sabe o que ela quer dizer? Construir, reconstruir ou estabelecer, edificar. Então, a NVI, que é que eu estou lendo para vocês, usa reconstruir no texto. Mas a Bíblia que eu estava lendo lá no quarto de Elisa, era uma revista e atualizada. Ela usa construir, edificar. Então, o que eu li na madrugada foi, Roboão construiu algumas cidades para a defesa de Judá. No verso 10 diz, essas cidades foram fortificadas. Ele fortaleceu as suas defesas. E nelas colocou comandantes com suprimento de alimentos, azeite e vinho. Fica atento. Armazenou escudos grandes, lanças em todas as cidades, tornando-as muito fortes. Assim, Judá e Benjamim continuaram sob o seu domínio. Os sacerdotes e os levitas de todos os distritos de Israel o apoiaram. No verso 16 diz, de todas as tribos de Israel, aqueles que estavam realmente dispostos a buscar o Senhor, o Deus de Israel, seguiram os levitas até Jerusalém para oferecer sacrifício, que é adoração a Deus. Eu li esse texto, eu estava morrendo de sono, já era perto de 6 da manhã.
E eu apenas escrevi no meu caderninho assim: construir, edificar, cidades fortalecidas, defesas fortalecidas com escudos grandes, comandantes posicionados com suprimento de alimentos, azeite e vinho. Olha a liberação profética para nós. Você sabe o que é referência a alimento? Quem sabe? Palavra. O que é referência a azeite? Espírito. E o que é referência a vinho? Na Bíblia tem algumas referências negativas, mas a positiva é vida em plenitude. Alguém pegou? Porque ali Deus estava dizendo: você vai construir cidades fortificadas, com comandantes posicionados, e eles terão alimento, que é a palavra, eles terão azeite, que é a unção do Espírito, e eles terão vida, que é a vida de Deus, a vida abundante, para entregar àqueles que chegarão. E eu segui, dormi, acordei. E durante o dia eu disse: eu quero mais. Eu quero entender melhor esse negócio. Eu quero mais, Deus. Eu quero me mover debaixo da tua palavra. Eu quero mais, eu quero mais. E aí eu arrumei o quarto, deixei as coisas arrumadas. Disse: vou fazer jejum, só como de noite, vai ser na água. E eu vou para a presença. E eu vim para a Zoe. E eu me sentei naquele canto. E eu peguei as pastas de sonhos, de visões, de tudo que tivesse no mundo. Botei aqui, espalhei pelo chão. Peguei meu caderno, peguei a Bíblia e comecei a chorar na presença. E a dizer: Deus, dá-me mais, dá-me revelação, dá-me o toque, faz algo aqui, porque eu quero romper. E naquela hora, amados, meu Deus, eu recebo uma mensagem de Estela, que estava lá em Recife. E ela manda um pedacinho do vídeo da pregação do pastor daquele momento. E o pastor estava dizendo assim: tem que cavar, e tem que cavar, fundamentando na palavra. E havia sido o que eu tinha pregado na quinta-feira aqui. Quem estava aqui me ouviu. E aí Carla manda uma mensagem por escrito. E Carla diz: aqui foi forte, estou transcrevendo o que ela me mandou. Palavra em Reis, ela deu o texto e disse: cavar poços. Ela continua e diz: na preparação para receber a água que jorrará. Porque para ter água é preciso cavar. Quando eu li isso dela, eu disse: ok. Isso foi falado em 2021 para nós. Numa série de mensagens em que Deus nos dizia o quê? Tem que cavar para poder a água jorrar. Quem lembra de pregação que eu botei slide aqui com a imagem de engenharia do que é cavar até chegar nas águas, lá nos lençóis de águas? Então, Carla continuou e disse: cavar além de sentir. Preparar também na palavra, em treinamento para o propósito. Começamos o ano, Deus nos revelando o quê? E ela termina dizendo: cavar na palavra. Minto, perdão, ela diz isso e termina dizendo: tudo alinhado por aqui. Tudo alinhado por aqui. O que ela está dizendo? Olha como está tudo alinhadinho. A comunidade que está liberando para a nação, para o Brasil, gente indo atrás para receber. O que a gente tem recebido está alinhado. Naquela hora era a hora de dizer o quê? Ô, glória! Sabe o que eu fiz? Não aceito mais! E eu fui tomada de uma santa indignação. E eu chamei assim. Eu chamei de santa indignação. Eu disse: eu não quero mais, Deus. Eu não aceito mais. Eu estou cansada de sair e viajar. Quando a Zoe começou, eu fui bater em Praia Grande. Cheguei lá, sentei com profetas do Brasil todo, com apóstolo. Começa a pregar e diz: ok, é o que eu estou pregando na Zoe faz 6 meses. De ir para Brasília, sentar lá, tem um caba vindo dos Estados Unidos, o profeta dos profetas, o cara começa a ministrar, e eu estou olhando aqui para quem foi comigo, dizendo: meu Deus, a gente está falando isso na Zoe faz não sei quantos meses.
de gente ir fazer conferência e ligar e dizer, Edi, pelo amor de Deus, eu estou recebendo aqui o que você já ensina lá faz um ano. E eu comecei a chorar indignada e dizer, Deus, eu não quero mais ficar ouvindo, estamos alinhados. Eu não quero mais ficar indo viajar para aqui e para ali, para ouvir o que o Senhor já tem me revelado e falado para o povo. E eu disse a Deus, tudo alinhado. E eu não vou mais ficar sorrindo porque está tudo alinhado. Que bom, ai, que feliz. Por que eu estou indo para um canto, para uma conferência, para chegar lá e confirmar que o que eles estão dizendo lá, Deus já tinha nos dito antes? E o que é que a gente fez com o que foi dito antes? E isso é o que eu chamo de santa indignação. Como chorar o meu forte? Mandei um áudio para a Aninha. Aninha, desde que foi em missão, desde que foi enviada toda semana, eu acho, quase isso, Aninha manda áudio para mim. Edi, vou entrar em oração agora, o que é que você precisa de oração? E acabou que nesse ano de Aninha em missão, ela se tornou uma pessoa que tem andado comigo assim, de perto, longe. Na Finlândia, fazendo missão lá e perguntando para mim, o que é que você precisa de oração? Dias de eu ficar, meu Deus, ela está lá em missão e está se importando comigo. E acabou que tem se tornado uma ouvinte, alguém que eu me derramo, alguém que está me cobrindo, me dando suporte em oração, tem sido Aninha. Que estava em missão. Não estou dizendo que aqui não tem pessoas que cubram, tem os intercessores, mas entendem o que é isso? Uma pessoa está na Finlândia, Suécia, não sei o quê, recebendo missão, andando pela rua e ligar para mim semanalmente, o que é que você precisa de orar que eu vou entrar em oração agora? O que é que eu te cubro? Como é que eu te oro? Como é que eu oro por você? Então, a primeira pessoa que me veio à mente, mandei um áudio morrendo de chorar, Aninha, eu estou cansada, eu não quero mais ouvir que a gente está alinhado. Eu não quero mais chegar nos cantos para ouvir o que eu já ouvi. E mandei para minha irmã, que é minha intercessora também. E disse, Dimara, a mesma coisa, mandei o mesmo áudio. E aí, gente, minha irmã diz, pelo amor de Deus, eu estava lavando louça. Deus mandou eu assistir um vídeo. E eu comecei a assistir um vídeo e disse, por que eu estou assistindo esse vídeo que eu já assisti faz anos? Eu não entendia, Maga, por que eu estava assistindo. E Deus dizendo, assista. Eu terminei de assistir e Deus disse, mande para Diomário. Eu disse, oxi. E eu fiquei sem entender por que mandar. Agora eu estou entendendo. Assista. E eu confesso a você que quando ela me disse isso, eu disse, homem, 1 hora de vídeo, um vídeo que eu já assisti, vou assistir nada, eu quero ouvir Deus. Alô, Deus também fala, né, pelas pessoas. E levanta os vasos. Mas é porque eu tinha vindo já de outro lugar, eu queria receber diretamente. E ela foi lá e insistiu e disse, Maga, presta atenção, tu só vai assistir de 18 minutos até 24. Só esse tempinho. Porque ela disse que só era aquele tempinho, eu assisti. Confesso que se fosse para assistir 1h20, eu querendo Deus aqui, com sonho, com tudo para ler, eu não ia assistir não. Mas o Espírito sabia e mandou ela insistir. Agora, ouçam o que eu ouvi do Senhor. Não se distraia. O próprio Paulo, que é a referência do nosso estudo aqui, que reflete a grandeza de Jesus Cristo, ele considerou todas as coisas como refúgio para ganhar a sublimidade de Cristo. E ele mesmo disse, ai de mim se não pregar o Evangelho. Ele se misturou com a obra de Deus. Então toda experiência que se limita só à experiência, toda experiência que alimenta somente a sua espiritualidade, toda experiência que não te conduz ao serviço, toda experiência que não gera frutificação, toda experiência que não tira de você a mente consumidora e imprime em você uma mente empreendedora para o reino, ela começa a ser questionada. Então nós ficamos aqui numa dicotomia de igreja. Ora nós ficamos valorizando demais a estrutura, criando odres, e são muito importantes os odres, e não temos o vinho são homens cheios do Espírito Santo, homens capacitados para fazerem a obra de Deus na terra. Ora, nós temos aqui homens cheios do Espírito Santo, homens capacitados para fazer a obra, mas estão buscando o Espírito Santo apenas para experiências pessoais, apenas para ter um fato
é assim, é supra, ultra e extraordinário para contar que Deus falou com ele, mas quando você vai ler a história que ele escreveu, você vai ver o que ele fez, tudo se resumiu às quatro paredes, tudo se resumiu à experiência. O anjo apareceu, mas não construiu, o Espírito falou, mas ele não construiu, Jesus apareceu, mas ele não construiu, e o apóstolo Paulo, que é a referência de quem soube interagir com a experiência, ele mesmo diz: eu sou o que sou pela graça de Deus. No entanto, a graça de Deus não se tornou vã para comigo. Antes eu trabalhei mais do que todos, não que eu seja alguma coisa, mas o que eu sou pela graça de Deus. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 10. O que nós precisamos entender nessa geração que é faminta pelo Espírito, alguém faminto pelo Espírito aqui? É que tudo que Deus nos dá está diretamente relacionado ao cumprimento de um propósito. Aliás, querido, não existe unção sem propósito. Se você olhar na Bíblia, sempre a manifestação da unção está conectada ao propósito. O Espírito de Deus está sobre mim, pois o Senhor Deus me ungiu para. Isaías 61, Lucas capítulo 4. Assim como Deus ungiu a Jesus Cristo de Nazaré, o qual andou fazendo bem e libertando os oprimidos do diabo. Quando Jesus falou sobre o revestimento do Espírito, ficai em Jerusalém, até que sejais revestidos de poder. Ponto final? Não. E ser-me-eis testemunhas. Marcos capítulo 16, versículo 20, diz que quando os discípulos partiram para fazer a obra de Deus, o Espírito Santo cooperou com eles. Não existe unção sem propósito. Aliás, eu quero te dizer uma coisa: no momento que você perde o propósito dos céus, no momento que você passa a viver só pela experiência, só voltado para si, só para você, só para a sua igreja local, você perde a unção, porque a unção só flui dentro do propósito. Então, vida no Espírito não está pautada apenas, queridos, em nós. Está pautada em nós construirmos. Eu acho que a dor do Espírito Santo muitas vezes é essa, de que nós poderíamos, em nossa geração, estarmos sendo muito mais produtivos, estarmos sendo muito mais alinhados em interação com os céus, fazendo com que Deus, por nosso intermédio, reconcilie consigo o mundo, porque afinal de contas o Espírito Santo nos revelou a vontade de Cristo, de nos dar o ministério da reconciliação, como se Deus, por nosso intermédio, procurasse reconciliar o mundo consigo mesmo. Eu acho que a semelhança do Espírito Santo, eu também fico muito triste de ver muitas vezes um derramar glorioso, como vimos ontem, e como temos visto nas nossas igrejas, as pessoas, ao invés de se voltarem para os céus, voltam-se para si mesmas. Elas voltam para os seus próprios desejos e vontades. O céu está desesperadamente procurando alguém que seja as mãos dele, alguém que seja a boca dele, alguém que seja os pés dele. Os céus está desesperadamente procurando alguém que se coloque dizendo: eu sei que por mim mesmo eu nada posso, mas cheio do Espírito Santo, cheio da revelação dos céus, andando na cultura dos céus, eu vou ser luz, eu vou ser sal, eu vou ser o bom perfume, eu vou ser a mão que cura, eu vou ser o instrumento que liberta, eu vou ser o edificador, aleluia. O fundamento já está posto, o Espírito Santo colocou dentro de mim, ele é Cristo, e outro fundamento não pode ser colocado, mas eu, como homem cheio do Espírito Santo, tenho que ver diariamente como estou construindo sobre este fundamento. 1 Coríntios capítulo 3, nós devemos perder na nossa geração, nós como geração do avivamento. Há aqui a geração do avivamento? Meu Deus, que avivamento mais fraco é esse? Nós somos a geração do avivamento. Então, como geração do avivamento, temos que jogar fora a mentalidade consumidora, a mentalidade que volta-se para nós, jogar fora a mentalidade consumidora, a mentalidade que só olha as nossas próprias necessidades e interesses, jogar fora a mentalidade consumidora e admitir uma mentalidade empreendedora. Eu estou cheio do Espírito Santo para empreender para o reino, eu estou cheio do Espírito Santo para ser instrumentos de Deus, eu sou cheio do Espírito Santo para manifestar
manifestar a glória do Altíssimo. Eu sou cheio do Espírito Santo para que a minha geração, ainda que eles não se convertam, ainda que eles não se rendam ao Senhor, eles saberão que eles presenciaram uma geração profética, uma geração que conheceu a Deus, uma geração que manifestou a glória do Senhor. Tem alguém comigo aqui? Diga amém. Sabe, eu terminei de ouvir esse vídeo. Se eu estava chorando, agora eu estava o quê, gente? Desidratando. Então é aquele momento das lágrimas com o catarro e tudo aquela baba, aquela coisa misturada que você já não sabe onde começa olho, boca, nariz. E eu urrava nesse lugar. E eu ficava ouvindo ecoar dessas palavras. Tudo o que Deus nos dá está diretamente relacionado ao cumprimento do propósito. Tem novidade aqui, minha gente, sinceramente. Porque quantas vezes eu já preguei aqui que há um propósito. Quantas vezes eu já ensinei que tem um para. E quantas vezes eu disse que a nossa vida não é para nós mesmos e sim para o... Um dia alguém me mandou um vídeo do YouTube que a pessoa pregava seu propósito e disse, tua cara, por que disse isso? Ele falou, não existe unção sem propósito. E ele falou de ungidos para. Quem lembra a pregação que eu já fiz aqui 535 vezes, Isaías? O Senhor me ungiu para. Quer dizer separado porque tem um propósito. Ele diz, a unção só flui dentro do propósito. Por que tem um monte de gente indo e vindo de igreja, entra e sai de culto, e está morrendo, e está murchando, e é aquela coisa deprimida, acabada, esgotada, eu não consigo, porque unção, ela murcha, como sei lá, se eu posso dizer que murcha, eu vou usar ela seca, se não estiver sendo usada num propósito. A vida no Espírito não está pautada em nós, ele disse, está pautada em nós construirmos. E o que foi que Deus me deu a palavra de Roboão? Sobre construir. Ele diz, é preciso trocar a mentalidade consumidora por mentalidade empreendedora para o reino. E aí foi quando eu comecei a levar aquela surra maravilhosa de Papes. Quando o Papes diz, você se tornou uma consumidora de revelação. Você se tornou uma consumidora de toque. Você se tornou uma consumidora de Shekinah. Você se tornou uma consumidora de experiências. Troque a mentalidade de consumidora para se tornar uma empreendedora. Para que a minha glória alcance as multidões que não a conhecem. Ele termina dizendo... Troque a mentalidade, ou troque a consumidora por empreendedora para ser instrumento de Deus, para manifestar a glória do Altíssimo. E o Espírito me disse, você quer saber o que é que falta? Te falta empreender mais. Como você já empreendeu. Porque antes da Zoe, você era uma empreendedora do reino. E fundar a Zoe foi uma atividade empreendedora. Mas são tantas demandas que sugam. Porque tanta coisa para dar conta. Que você tem perdido a mente empreendedora. E é engraçado que eu estava em casa e Sila chega para mim e diz, olha, véia, que eu achei. Que ele me chama assim, não sei porquê. Eu entendi que é a intriga da oposição. E ele achou esse saquinho. Eu disse, são lembrancinhas que eu guardo. Aí o Espírito disse, leve e mostre. Quem sabe você mostrando e você vendo, isso vai te reavivar. Sabe o que é isso aqui? Éramos eu, Paulo, Fabinho no teclado, Marquinhos no contrabaixo com Noemi, Marcelo na guitarra e Pedrinho no som. Às vezes no backing vocal. Pasme. Sila estava no seminário em BH, nessa época, eu acho. Não estava com a gente. Éramos isso. Essas pessoas.
E Deus disse, vão no Níger reconstruir a base missionária que queimou, que os muçulmanos queimaram. E só de passagem era 10 mil reais para cada um. E Deus disse, vão lá, ainda vão levar o dinheiro para reconstruir. Oi, como? Sem poupança. Os cartões de crédito, tudo no limite. Uns estouradinhos até. Mas como é que a gente faz? Eu disse, Deus não tem como ir reconstruir, tudo em dólar. Deus disse, eu te dei canções, grava um CD. Eu gravei esse CD, não tem mais nem esse CD, procurei para trazer, chamado Meu Tudo. Jesus, tu és meu tudo, és minha razão. E como a gente não tinha dinheiro, eu mandei fazer essas plaquinhas. Aí eu tinha um amigo que tinha uma sorveteria. Eu dizia, deixa eu botar no balcão da sorveteria com o CD. Aí dizia, deixa. Aí eu ia na cabeleireira. Eu dizia, mulher, deixa eu botar aqui no balcão do cabeleireiro com o CD. Empreendedor. O empreendedor, ele não fica chorando, dizendo, não tem condições, não tem como fazer. Ele ousa, ele cria, porque o espírito da criatividade já está nele. Quem só fica chorando e reclamando e olhando para o que faltou, está faltando a mente empreendedora do reino. Mas naquela época eu tinha. E sabe quanto é que a gente levou? Quantos $1.000, amor? A gente levou 50 mil reais. Na época era perto de $10 mil. $10 mil. Tu já botou a mão em $10 mil? Foi o que a gente levou. Acho que era mais. $20 mil na época. $20 mil. A gente pegava isso aqui, pegava o CDzinho e saía se oferecendo nas igrejas. Para ir tocar, fazia o culto, pregava a palavra e vendia os CDzinhos lá fora. R$10, R$15 o CD. E juntamos $20 mil. Empreendedor do reino. Deus disse, quer mudar a cosmovisão das crianças? Faz algo para as crianças. Chamei a psicopedagoga crente, que sabia, porque eu não fazia nada com criança. A mulher se negou a fazer. Eu disse, está vendo, Deus, que não dá para eu fazer? Eu não sei nada de criança. Ele disse, você não sabe ensinar a sua filha? Não senta na cama com ela de noite para ensinar? Bota isso no vídeo. Eu já não lhe dei câmera? Deixa de mimimi. Aí, DVD, devocionais, caminho certo. 5 devocionais em vídeo. Um dia, Paulo deu para um cliente dele, o cliente disse, meus meninos sentiram falta de música. Aí Deus disse, começa a fazer música para as crianças poderem cantar. Segundo DVD, mais 5 devocionais, agora tinha música composta. Eu compunha, eu arranjava, eu fazia, e Fabinho tocava. Depois que eu tinha cantado fora do tempo, só Jesus na causa, e a gente começou a botar nos DVDs. Aí veio, na Páscoa, vai lá, distribui nas escolas públicas de João Pessoa. Mais de 1.000 CDs, DVD distribuídos em escola pública. Éramos essa banda. Como explica? A pulseirinha do plano da salvação. E eu saía pela cidade entrando nos colégios públicos, que estava lá de samba, de desce na boquinha, faz não sei o quê. E eu entregando para as crianças DVDzinho, contando quem é Jesus. Quem é Jesus? Como era, Elisa? Ai, não, essa não é minha, não. Qual era a nossa, Elisa? Essa é dia do trono. Qual era a nossa da Páscoa, Elisa? Rápido! Mas Elisa tinha o malvado faraó endureceu o coração. Então eu lá de roupa de rap, ignorou a história. E só sabia fazer isso aqui com a mão. E não sei, disse que não. E Elisa, tchá, tchu, tchê. E a gente lá. Aí vem, a Páscoa é esse, minha gente. Qual foi o que eu joguei ali? Ah, é o mesmo, né? Aí vem o do Natal, vai lá falar sobre Jesus, negócio de chocolate. Lá vou eu pegar as crianças. Peguei pirraia aqui. Eu não lembro quem foi os pirraia. Peguei pirraia de Elise e Pablo, que tinha chegado da Alemanha. Peguei Micael com a Guaraná. Peguei Luca com a o da Páscoa é chocolate. Estou trocando. Mas tem um de chocolate no Natal, Elisa. Tem não, chocolate é na Páscoa. No Natal a gente foi para o Popótamos. Foi gravar lá dentro do Popótamos. Levou para... Ajuda aí, gente. Aí recebo mensagem de Canadá, Portugal, Índia. Por favor, não pare de fazer as devocionais com crianças. Brasil, eu recebo mensagem de todo lugar do Brasil. Vai por outro mundo para Elisa, volta a fazer, Elisa. Mensagem chega de São Paulo, Rio de Janeiro, Teresina. De onde você imaginar? Cadê as devocionais? Meu filho já ouviu tanto. Fico ouvindo 200 vezes em casa que eu não aguento mais nem ouvir. Pelo amor de Deus, faça nova. A gente tinha logomarca. Mais que palavras, tinha adesivo, tinha etiqueta de camisa. Onde a gente chegava, o pessoal conhecia. Mais que palavras.
A gente saía pela Paraíba, depois começou a sair para fora do estado. Depois eu comecei a ser chamada fora. Sabe por quê? Porque tinha uma visão empreendedora. Aí começamos a Zoe. Entendemos a revelação do Senhor. Vocês vão curar a noiva. Deus vai e diz, vocês vão libertar a noiva. Porque o fim se aproxima e o noivo está voltando e precisa encontrar a noiva adornada. Não é uma noiva com rusgas e mancha, com a roupa rasgada, acorrentada, presa em cativeiro, com vida miserável. É uma noiva adornada e bela, esperando o seu amado. E o Senhor diz, curem, libertem. E mais, capacita a noiva para curar e libertar a noiva, porque tem que ser mais. Vocês só não vão dar conta, capacita mais. E nessa pandemia Deus disse, ative mulheres. Na verdade, antes já tinha me dado como águias. Faça que mulheres voem como águias. Tem muita mulher presa, tem muita mulher que está num cantinho, elas não conseguem voar, elas não conseguem romper. Eu coloquei uma unção na tua vida e você vai fazer com que mulheres voem alto como águias. Então a gente na pandemia, todo mundo surtando. Eu fiz um congresso como águias, quem lembra? A gente tem quantas mulheres na Zoe? 80? Acho que não tem mais do que isso. A gente teve noite aqui, o congresso passando, e a gente tem lá 1.200 visualizações. Gente de fora do Brasil. Tinha gente assistindo em Israel. Tinha gente assistindo em Paris. Tinha gente assistindo no Uruguai. Até hoje eu mentorei uma mulher no Uruguai, em São Paulo. Há 15 dias, um mês, eu recebi uma mensagem de uma mulher de Brasília. Pastor, eu preciso lhe dar o testemunho. O Como Águias transformou a minha vida. Eu sou antes e depois do Como Águias. Aí Deus nos dá um livro sobre guerra. E Deus diz, capacita o exército. Capacita o exército. Tem que ser um exército forte. Tem que ser um exército que sabe levantar o escudo. Tem que ser um exército que sabe atacar. Tem que ser um exército que prevalece contra os ataques daquele que quer destruir e matar. Aí a gente vai atrás. Quando Deus me dá o texto de Roboão, que eu comecei essa pregação, lembram que aqui tinha o texto lá? Uma cidade construída forte, com grandes escudos. Aí, Aninha chega. Ia começar o culto, eu disse, Aninha, vem-te embora, daqui a pouco o louvor chega, eu vou ter que sair daqui. Aninha chega e diz, o pessoal já estava chegando, a gente foi para o berçário, e o Espírito Santo diz, chama a outra Aninha também. Ana Paula, que está começando a cuidar dos adolescentes. Profeta, vai lá. E começa a Aninha, Ana Paula, a ministrar sobre mim. 7h da noite. De repente, amados, Ana Paula tem uma visão de águia. Ou melhor, minto, deixa eu tentar lembrar como foi. Ana Paula começa a dizer, e Deus vai te dar visão, e Deus está te dando visão, e é uma visão ampla, uma visão panorâmica. E eu começo a dizer dentro de mim, Senhor, o Senhor está usando ela aqui? O Senhor está fazendo liberação profética na minha vida? Eu quero que ela diga visão de águia, porque o que o Senhor derramou em mim foi o negócio da águia. Não é profeta? Então faz Deus ela dizer, daqui a pouco a menina, e olhe, é visão de águia. E eu estou vendo, sabe o quê? Uma águia sobrevoando. E a menina começa a dizer assim, minha gente, ela está sobrevoando, ela está com as asas abertas e está voando. E é uma cidade fortificada. Tem alguém entendendo? E olha o que ela diz, eu estou vendo a cidade fortificada e eu estou vendo, tem um combatente. E eles estão posicionados a cada um no ponto certinho. E esta cidade é forte. Meu Deus. A essa altura como é que eu estou, minha gente? Já não é mais desidratando. Eu não sei definir.
Quando eu cheguei na Zoe, que eu sentei, eu peguei o primeiro caderninho para julgar sonho e visão. Era um caderno de umas 12 horas. É um caderninho verde. Tem escrito nele assim, 12 horas de adoração e oração. Na primeira página, sabe o que é que eu li? Alguém pega ali na secretaria, acho que eu deixei ele. Tem umas pastinhas assim de sonho e visão, acho que ele está lá. Um verdinho pequenininho para vocês verem. Tinha uma visão anotada assim, no fim da página. No fim da página. Vi uma ave grande sobre a Zoe. Depois diz, ela estava derramando algo sobre nós. E eu senti, caindo na minha cabeça, água e azeite. Depois eu viro a página e está escrito em cima, era uma águia. Aí na mensagem de baixo, aqui estão vendo? Primeira coisa que eu li, essa aqui, essa aqui foi uma pessoa, tem o nome aqui, Vivian. Quando eu virei, no momento que Nelly estava ministrando, eu vi uma águia enorme. Na parte de baixo, Estela. No momento em que Nelly ministrava no louvor, vi uma ave branca, grande. Embaixo das suas asas tinha fogo e chovia água. E a água caía sobre as pessoas como quem cai sobre uma plantação. E o fogo também. O fogo é a representação da mesma coisa do azeite. Presença do Espírito. Duas diferentes, tendo a mesma visão e uma sentindo no corpo o que Deus estava mostrando que estava liberando sobre nós. Anotado, para que a gente creia. Aí a menina, a jovem está aqui me liberando. E eu fico olhando para as duas quando eu me levanto e eu estou cheia, pipocando. E o Espírito me disse, não precisou nem ir em Recife. Porque o que eu derramei aqui dentro, se tu tivesse ido, tu não tinha recebido a metade. Na verdade, o que eu estava derramando desde a hora que tu chegou. Sabe por quê, amados? Porque é o que Deus estava falando. Ele já tem liberado sobre nós. Ele já tem liberado dessa água. Ele já tem liberado do azeite. Ele já tem liberado do Espírito. Ele já tem derramado sobre nós. Estou saindo e Deus me lembra de uma moça, a esposa de Damião. Quietinha, fica sentada num canto quietinha toda vez. Tem gente aqui acho que nunca nem conheceu. E Deus me lembra de uma visão que ela teve. E eu vou ler a visão dela, uma visão poderosa. E eu começo a chorar e Deus desliga para ela e fala com ela. E eu mando o áudio. Quando a gente foi para Fortaleza. A primeira vez que a gente viu um atendimento profético lá em Fortaleza. Carla olhou para mim e disse, vamos fazer isso na Zoe. Eu disse, vou nada, isso é coisa da cabeça. Isso aí é coisa da cabeça. E Carla disse, pois se for de Deus eu vou fazer. Ainda bem por Carla, Senhor, obrigada. A gente chega aqui, vamos fazer atendimento, nosso atendimento tudo na folhinha, tudo no... Aí Carla diz, vamos fazer um profético, daquele de Fortaleza. Eu digo, mulher, eu não sei fazer, tu sabe. Então como é que a gente vai se meter nesse negócio? Vai que a gente entra aí e dá um nó na cabeça do povo, mulher. Pelo amor de Deus, Deus está com a gente. Deus disse que a gente vai curar. Deus disse que vai libertar. Deus disse que vai dar. Vamos fazer que Ele vai ensinar. Eu digo, então faz tu? Não, faz tu. Que é fácil falar, né? Aí quem é a primeira pessoa que vem? Ana Paula. Aí Ana Paula senta e eu olhando que cala lá na intercessão e eu... Fecha o olho. Aí eu olho para Carla. Vai, mulher, tem coragem. Por favor, pergunte a Jesus. O primeiro. E tipo assim, pergunta a Jesus. E aquele silêncio, depois que pergunta, e eu olho para Carla. Aí de repente ela, eu estou vendo. É isso. Aí veio o anjo e voou e fez. No final o leão rugiu. E a gente assim... Aí quando ela abriu a gente... ela está vendo como Jesus faz? Assim que Jesus faz.
E eu vou e digo a ela, você está vendo como Deus te usou? Deus te usou para que a gente pudesse romper e receber algo que hoje é um modelo da Zoe para curar e libertar vidas, o atendimento profético. E eu disse a ela, deixa fluir o dom profético que há em ti. E ela chorando, dizendo para mim, eu digo, Aninha, Deus está falando comigo. Eu nem disse o que Deus está falando, mas Deus está falando, vai romper, Diomar, vai empreender, Diomar, de novo. Usa essa mente empreendedora. Eu disse, Aninha, eu vou romper, você vem comigo. Eu no que Deus está me dando, você no que Deus está te dando. Vamos romper! Aí eu lembrei de um irmão e me veio a visão com ele. Esse irmão um dia disse que ele e a esposa, quando chegava aqui na Zoe, olhava a gente e dizia, meu Deus, esse povo é muito espiritual. Eles são muito distantes, a gente, quem somos nós? E disse que isso meio que intimidava, desencorajava eles, porque ficava vendo a gente no mover e eles estão, quem? Aí Deus me fez ver esse irmão um dia chegando no final de um culto aqui, acho que de quinta, e dizendo, pastora, eu tive uma visão. E eu comecei a dar nele, que coisa linda, tu teve, o que foi que tu viu? E Deus me dizendo, é até sobre aqueles que acham que não têm, que acham que não podem. Está derramado, está liberado. Se desejar, se quiser romper, se quiser avançar, liberte-se da mente consumidora para a mente empreendedora, para a mente que vai, para a mente que se deixa ser usado para a glória de Deus. E eu termino acordando naquele dia, acordando assim, no salto da cama, e o Espírito dizendo, anota que eu vou te dar a chave. E eu assim, tipo, grogue, o quê? E eram 4 perguntas. O quanto cremos em quem Deus é? O quanto cremos em quem Deus é? Porque Ele é autor de maravilhas. Eu quero que você abra sua boca com fé e declare Êxodo 15:11 comigo. Um, dois, três. Quem entre os deuses é semelhante a ti, Senhor? Quem é semelhante a ti? Majestoso em santidade, terrível em feitos gloriosos, autor de maravilhas. Eu quero lhe dizer, que se nós somos as cartas vivas de Deus, sabe quem é o autor da carta? É o autor de maravilhas. Se esse povo foi levantado por Ele e nasceu primeiro no coração dele, eu quero te dizer que o autor da Zoe é o autor de maravilhas. Então não tem nada menos do que isso para a gente ansiar viver. Porque o que Ele tem para nós é maravilhas. Amém? Isaías 64:4. Vamos lá? 1, 2, 3. Desde os tempos antigos, ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, olho nenhum viu, outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Não tem outro igual. E deixa eu te falar, Ele não está no céu dormindo. Ele é aquele que está trabalhando por nós. E essa palavra espera é chacar. Sabe como é que ela pode ser traduzida? Por aqueles que anseiam por Ele. Tem alguém aqui que anseia? Ele está trabalhando por nós.
Se disser que é para a gente construir uma cidade, quem é que vai trabalhar na construção, minha gente? Somos nós e Ele. Sabe quem é o nosso Deus? Está no Salmo 145, 3. E lá está escrito: 1, 2, 3. Grande é o Senhor e digno de ser louvado. Sua grandeza não tem limites. Se for para levar a gente para Conchinchina do Norte, do não sei de quê, Ele leva ou não? A sua grandeza não tem limites. Jó 36:5 e depois Salmo 93:4, já fica na agulha. Eu estou me perguntando aqui se eu faço como o Luciano Subirá. Mando você ficar de pé para fingir que está acabando. Não, né? Então, amém? Amém? Então vamos lá, até umas 10h30, tá bom? Não, gente, estou brincando. Jó 36:5, 1, 2, 3. Deus é poderoso, mas não despreza os homens. É poderoso e firme em seu propósito. Se o propósito dele é levantar um centro apostólico que vai ser enviado às nações para levar o que a multidão está necessitando, para adornar a noiva, para curar, para libertar, para capacitar, ele é firme no seu propósito. Vontade de jogar esse salto no teto. E não é que eu joguei? Quase que era um acidente, mas viu que foi rápida. Assisti muito Matrix. Nem assisti. Muito. Salmo 93:4. Fiquei tão baixinha, não me dá de novo. Eu me senti poderosa. Subi, hein, gente? Alta tecnologia. Tome fôlego. Vai. Puxa aí a contagem para eu tomar água. Vai, Vitor, vai no gás. Mais poderoso do que o estrondo das águas impetuosas. Mais poderoso do que as ondas do mar. É o Senhor nas alturas. Tem algo que Ele não possa realizar? Tem algo que a gente não possa realizar para fazer a vontade e o propósito dEle? Não. Agora vamos à segunda pergunta. O quanto cremos em quem somos em Deus? Segunda Coríntios 6:1. 1, 2, 2,5, 3. Como cooperadores de Deus, insistimos com vocês para não receberem em vão a graça de Deus. Você é o que de Deus? E Ele deu a você o quê? Graça. E o que é receber a graça em vão? Prestar atenção no pregador Jamal? Receber a graça em vão é quando você recebe e ela fica em você, sem produzir nada para ninguém. Isaías 61:6. Será que cremos em quem somos? 1, 2, 3. Mas vocês serão chamados sacerdotes do Senhor, ministros do nosso Deus. Vocês se alimentarão das riquezas das nações. E no que era o orgulho delas, vocês se orgulharão. Se você crê, diga: este sou eu.
riquezas das nações. Apocalipse 5:10 e depois 1:6. 1, 2, 3. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Quem é que vai reinar sobre esta terra? É Zoe, é Aline, é Diomari, é Joalisson, é Raíra. Somos nós. Não é um monte de pedinte, irmãolé. Reino e sacerdotes, reinando em glória com o rei. Será que cremos em quem somos? Apocalipse 1:6. 1, 2, 3. E nos constituiu reino e sacerdotes para servir a seu Deus e Pai. A Ele sejam glória e poder para todos sempre. Por que você é reino e sacerdote? Para servir. Vire para o irmão do seu lado. Éssila vai puxar. E diga para a Michele, Éssila, assim: Michele, você é reino e sacerdote para servir a Deus. Não é para você mesmo. Sua vida está girando muito em torno de você. Você está desalinhado do propósito. A Zoe está girando muito em torno da Zoe. Olha o que Deus está me falando. Está muito focada na Zoe. Zoe. Dia de mãe, dia de pai, dia de dan. Como vai ganhar? Coisa do CEP. Como cuida? Como dá conta dos perrengues, dos banã. Zoe. E o que Deus está me falando é: precisa dar para fora. Precisa empreender para fora. O quanto, terceira pergunta, o quanto cremos no que Deus pode realizar através de nós. E aqui eu só vou ler 3 textinhos rápidos. Primeiro, não vou nem colocar, você vai repetir comigo. Diga: em Deus, faremos proezas. Fique de pé. O quanto você crê em quem Deus diz que é? O quanto você crê em quem você é em Deus? E o quanto você crê que Deus pode realizar através de você? Se você crê na palavra, encha o peito e declare: em Deus! Meu Deus! Paulo, eu estou sentindo. Paulo, agora vai. Meu Deus, agora vai. Chega, eu me assustei. Menino! Tá, não tá não? Tá, Dudinha. Vamos lá, 1, 2, 3. Em Deus faremos proezas. E o quanto cremos nas suas promessas? E eu encerro. O quanto cremos nas promessas de Deus? Porque Ele disse que vai chegar ônibus com gente para receber. Ele disse que vai chegar gente em maca para poder ser tratada. E Ele disse que vai chegar gente que quando entrar a água vai estar no joelho, sei lá, a pessoa já cai endemoniada para ser liberta. Ele disse que vai chegar ônibus com gente para ser curado. Ensinado. E Ele disse que vai ônibus daqui com a gente para ensinar, curar e libertar. Diz que a gente vai rasgar os céus. Diz que a gente vai ser enviado para as nações. Tem promessa falando. O quanto nós cremos que isso acontecerá?
Ontem, na conversa com a Aninha que eu falei aqui, teve uma hora que ela olhou lá, ali dentro do berçário, ela disse, Edi, Jesus, não se preocupe com cadeira vazia. Não se preocupe se forem poucos. Porque Jesus só precisou de 12 para conquistar o mundo. Foi ou não foi, palavra de Deus? Jesus só precisou de 12. Aí, gente, eu quero que você diga comigo Mateus 17, 20. É palavra de Jesus para nós. Nós vamos dizer juntos. Está diferente aqui do meu. Mateus 17, 20. NVI? Então eu copiei errado. Mas vamos aqui. Vocês dois eu enxergo dali. Vamos lá? 1, 2, 3. Ele respondeu: porque a fé que vocês têm é pequena. Eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá. Agora calma, respira. A gente crê na promessa? Foi Jesus quem liberou sobre nós. 1, 2, 3. Nada lhe será impossível.